Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração e de seus familiares. É uma alegria, um privilégio muito grande poder estar junto com vocês em mais uma oportunidade em que nós estaremos cultuando a Deus. Desta feita, cada um na sua casa. Mas é uma alegria muito grande nós estarmos reunidos. E eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus para dar início ao culto dessa noite e fazer uma oração. Mas antes, gostaria de fazer uma pergunta de praxe que eu faço todas as noites quando damos início ao culto. Quem está feliz com Jesus? Diga amém. Quem está feliz com Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor com você no Salmo 133. São apenas 3 versículos que tem nesse texto. E nós vamos ler nesse momento. Que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja Deus. Que bênção essa passagem do Salmo 133, especialmente o versículo 1, que diz, é uma exclamação: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ainda que, irmãos, estejamos passando por esses momentos difíceis da nossa história, com essa pandemia que assola o mundo todo. E nós não ficamos isentos disso. Mas graças a Deus que o Senhor tem permitido, como disse Josué, que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor está nos abençoando, nos dando graça, permitindo que estejamos ainda vivendo na face da terra. Deus tem seus propósitos para cada um de nós. Mas é importante, nessa hora, que esse Salmo 133, versículo 1, faça sentido nas nossas vidas. Que estejamos firmes, estejamos unidos. Eu creio que hoje, o culto de hoje, vai girar em torno desse tema, desse assunto. União do povo de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador e sustentador de todas as coisas. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Receba, Senhor, nesta noite, o nosso culto de adoração a Ti, nossas orações, nossos louvores, e fala também conosco o nosso coração. Nós agradecemos a Sua presença santa e contamos com ela todo o tempo, principalmente no decorrer deste culto. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz, queridos. Hoje nós teremos algumas participações especiais e nesse momento nós iremos ouvir uma amiga muito querida, muito especial, já conhecida aqui da nossa igreja. Ela já cantou e já pregou algumas vezes aqui e nós vamos ouvir nesse momento Heloísa Vilaça. Ela é uma cantora que tem um ministério muito abençoado pelo Senhor. Atualmente ela mora em Vilhena, lá em Rondônia,
e é membro da Igreja Batista Nacional Filadélfia. Com muito carinho, ela gravou um vídeo juntamente com o Ministério de Louvor da igreja em que faz parte. E eu te convido nesse momento a abrir o seu coração, a louvar ao Senhor conosco, a adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Dos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu
Bom, nesse momento nós iremos ouvir uma amiga também muito querida, muito especial, já conhecida da nossa igreja. Das vezes que ela esteve conosco, ela tocou o piano lindamente, ela é pianista. E eu estou falando de Elaine Pellegrini. Ela é membro e ministra de música da Primeira Igreja Batista do Parque Jurema, lá em Guarulhos. Era para nós estarmos juntos, para o coro da PIB do Parque Jurema estar conosco no nosso aniversário, cantar e louvar ao Senhor. Mas devido às circunstâncias, a Elaine também com muito carinho gravou para nós um vídeo com 2 louvores, dessa vez não só tocando, mas cantando também. E eu mais uma vez convido você a louvar o Senhor conosco, a estar com seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor através de cada louvor, de cada música, e que nós possamos continuar adorando o nosso Deus. Amém? Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Peniel em Barueri. É uma alegria estar com os irmãos mesmo virtualmente, porque nós fomos impedidos por causa dessa pandemia de estarmos juntos fisicamente, mas o Senhor virtualmente nos une. E acima de tudo, nós somos irmãos em Cristo e o amor do Senhor nos une, independente do que esteja acontecendo no mundo, independente de qualquer tragédia. E nós continuaremos clamando ao Senhor que sare a nossa nação, que cure a nossa nação em nome de Jesus. Que a cada dia nós estejamos voltados para o Senhor, para que Ele faça a obra em nós e complete, nos dando o livramento dessa doença, em nome de Jesus, nós cremos nisso. Eu gostaria de agradecer muito ao pastor Manuel e à ministra Priscila. Muito obrigada pela oportunidade de estar com os irmãos. Eu agradeço muito, muito mesmo. Também vamos cantar 2 músicas. A primeira música será a música Ele é Exaltado, que nós vamos exaltar e adorar ao nome do Senhor. A segunda música é uma música autoral que o Senhor graciosamente deu para mim, chama Mais de Ti. Por falar nisso, eu gostaria de pedir permissão aos irmãos e convidá-los que vão até o meu canal do YouTube, Elaine Pellegrini, se inscrevam lá no canal também, e também vai ter uma promoção da música Ensina-me, a música Ensina-me. E aí você pode gravar o seu vídeo, você ouve a música, você grava o seu vídeo na sua casa, você manda pra mim e aí a gente vai fazer um vídeo collab, que é aquele vídeo com várias pessoas juntas, tá bom? Então se você puder fazer isso, a gente vai mais uma vez adorar o Senhor juntos. Então vamos embora, vamos cantar e adorar o Senhor juntos? Glória a Ele! Eu louvarei, Ele exaltado.
verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Aleluia, aleluia. O Senhor seja exaltado na minha e na sua vida, onde quer que nós estivermos, o que nós estivermos pensando, agindo, fazendo ou falando. O Senhor Jesus seja exaltado para sempre. Cura-me, Senhor, não quero viver dias vazios em busca de algo que me sacie além de ti. Quero viver muito além do que vivi, muito além de amores carnais. Quero experimentar muito mais do teu poder, muito mais do teu amor, Senhor. Livra-me de mim, dá-me uma canção de amor a ti, Senhor, de entrega a ti totalmente. Abre minha visão, ó Pai, ó Pai, mais de ti, muito mais de ti.
Que o Senhor nos dê a cada dia mais e mais dele, porque é isso que nós precisamos. Um grande abraço, mesmo virtual, para vocês. Mais uma vez, vocês moram no meu coração. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, igreja. Aqui é a irmã Paloma, sou a mãe do Lucas, esposa do irmão Odaí. E essa noite eu vim representando a minha família, a família Oliveira. Apesar de estar só eu aqui, mas o Lucas também está. O Lucas está filmando para mim, tá bom, irmãos? Essa noite estamos aqui para estar orando pelas nossas famílias, né? Esse bem tão maravilhoso que o Senhor nos deu para cuidar, para amar. E apesar dessa situação tão difícil que estamos passando, mas que venhamos ser fortes e acreditar que tudo isso vai passar, que o Senhor está à frente e que seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Que nessa oração venhamos apresentar os médicos, aquelas pessoas que estão no hospital, as famílias enlutadas que estão sofrendo e as nossas famílias, que o Senhor venha nos guardar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais uma noite, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, Senhor, de vida. Nessa noite venhamos como igrejas para orar pela família, para orar pelos nossos parentes, nossos entes queridos, aqueles que estão distantes. E para orar, Senhor, também especial por essa situação que estamos passando. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, fortalecendo a nossa saúde, dando-nos força para passar por tudo isso. Pai, em oração eu oro pelos nossos médicos, enfermeiras, que estão ali na frente de batalha, Senhor, lutando para salvar vidas. Que o Senhor possa cuidar de cada um, Senhor. Fortalece cada um ali, Senhor. Abençoa teus servos que estão ali trabalhando. Abençoa a irmã Estela, Senhor, a irmã Andréia. Senhor, nesse instante eu oro também pela sua... Hoje é uma noite muito memorável na vida da Igreja Batista Peniel e também na minha vida pessoal. Primeiro porque a Igreja Batista Peniel está completando 23 anos de existência. Glória a Deus! São 23 anos de vida e de história. E eu estou completando também, junto com a igreja, 11 anos de pastorado ministerial à frente da Igreja Batista Peniel. Foram longos 11 anos de vida junto com vocês. Então eu quero agradecer muito a Deus e também de agradecer a Deus pela minha esposa que está ao meu lado, minha companheira de luta, minha companheira de fé, está comigo nessa batalha, graças a Deus. Esse ano nós completaremos 35 anos de vida em comum. Tudo isso é motivo de agradecer a Deus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. E para isso, nós tínhamos nos preparado para fazer uma grande festa no dia 18, sábado, que foi ontem. Teria sido uma grande festa, porque nós convidamos o pastor Regis, claro, da primeira Igreja Batista de Parque Jurema, em Guarulhos, na Grande São Paulo, para ser o preletor da noite. E ele traria consigo o coral da sua igreja. Então nós tínhamos preparado essa grande festa
estávamos nessa grande expectativa de apresentar a Deus um louvor que Ele e somente Ele merece. Mas aprove Deus que diante de toda essa situação que nós estamos atravessando, no mundo todo, Deus fez uma alteração, uma pequena modificação na maneira de realizarmos essa festa. Desta vez, a festa cada um em sua casa, quem diria, né? Mas graças a Deus, as células das famílias estão reunidas. Glória a Deus. Mas isso não deveria ficar em branco, mesmo porque, meus irmãos, é desejo do meu coração, da minha esposa, não deixar, não permitir que vocês, que o meu rebanho, que as minhas ovelhas fiquem sem alimento espiritual. É importante o alimento físico para alimentar o nosso corpo, mas não podemos ficar sem o alimento espiritual para nossas almas, que está na palavra de Deus. Então me preocupo muito em orar por vocês, mas está sempre deixando uma mensagem de Deus para vocês. Domingo à noite, 18h30, os cultos normais. Quarta-feira, 19h59. Não é 20 não, hein? É 19h59. Nós começamos mais um culto de oração. E nessa quarta-feira, nós vamos fazer um exercício de fé na palavra de Deus. E nós vamos orar a palavra. Nós vamos orar a palavra de Deus. Tem um desafio para toda a Igreja Batista Peniel nessa quarta-feira. Deus me deu uma palavra no meu coração e nós vamos juntos meditar nela e vamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Mas hoje, queridos, tantas pessoas especiais que nós amamos estarão fazendo parte desse culto. Heloísa, lá de longe, e também o pastor Regis, claro. Eu quero dar um abraço no pastor Regis, ainda que distante, pastor Regis. Mandar um abraço pro irmão. Eu não tive ainda a chance de te dar um abraço pessoalmente, nem de te conhecer pessoalmente. Mas é uma alegria muito grande receber você com a gente. A igreja se sente privilegiada e abençoada com você nessa noite, fazendo parte do culto e trazendo a mensagem de Deus para o nosso coração. Uma alegria muito grande, pastor Regis, claro, de recebê-lo aqui conosco. Em nome de Jesus. E eu quero também orar por você, pastor Regis, para que Deus te use nessa noite. Nós estamos precisando muito que Deus fale ao nosso coração. Que Deus vai te usar. Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós unimos a nossa fé em oração a Ti. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos entregar o pastor Regis Claro agora nas suas mãos. Que ele seja um canal divino a ser usado por Ti, pelas suas santas e benditas mãos, para falar no nosso coração. Use a vida dele para falar comigo e com as minhas ovelhas. Eu quero orar por ele e agradecer a Ti pela vida dele, pela esposa, pela sua família. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, é uma alegria
imensa estarmos juntos nesta oportunidade para compartilhar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Regis Claro e estou fazendo essa mensagem bíblica aqui a propósito do 23º aniversário da Igreja Batista Peniel, lá de Barueri, pastoreada pelo pastor Manuel Francisco. Na verdade, nós deveríamos estar juntos de maneira presencial no dia 19, sábado, aliás, domingo, aniversário da igreja, 23º aniversário da igreja, mas por conta de todas essas situações que vem acontecendo, nós não pudemos estar juntos presencialmente. Mas o pastor Francisco Manuel, gentilmente, me convidou para gravar, para fazer essa mensagem aqui, que será transmitida aos irmãos em comemoração do 23º aniversário da Igreja Batista Peniel. E que bom a gente completar aniversário, né? Que bom a gente poder, mais do que isso, festejar isso com os nossos irmãos, com a nossa família, com a nossa igreja e principalmente com Jesus, o nosso eterno e suficiente Salvador. Então, mais uma vez, muito obrigado, pastor Francisco, muito obrigado à sua igreja e, de fato, nós estamos muito contentes em poder participar desse momento tão especial da Igreja Batista Peniel. Levo então aqui o abraço da primeira Igreja Batista em Parque Jurema, a igreja que eu pastoreio. Estaríamos juntos, inclusive, aí com o nosso coral. E em nome de Jesus, mais uma vez, dizer que estamos juntos no propósito de louvar e bendizer o nome do Senhor. Bom, o texto e a mensagem que me foram propostas, o tema, vem muito a calhar com a igreja, com o aniversário da igreja. O tema é a fim de que todos sejam um. Essa foi uma expressão usada por Jesus que está registrada lá em João, capítulo 17, no versículo 21. Mas eu vou ler dos versículos 20 ao 23. Gostaria que você acompanhasse aí em sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 ao 23. Assim nos diz a palavra de Deus. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me dei a glória que a mim deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Palavras de Jesus. Bom, as coisas têm unidade. Nós sabemos que podemos ter conjuntos, claro, mas os conjuntos vêm de unidades. E as unidades têm que ter integridade. Permita-me aqui contar uma experiência pessoal que talvez ajude a gente a entender a ideia de unidade. Quando criança, me lembro que ia comprar, se não todos os dias, quase todos os dias, o pão para nós tomarmos café em casa. E na minha época, não tinha acesso lá, pelo menos na região onde morava, aos pãezinhos pequenos, como a gente compra hoje, pão francês. Eram bengalas. Talvez você tenha conhecido esse tempo. Talvez até alguns lugares ainda haja bengala. Bom, o curioso é que comprava a bengala, mas quando voltava, sempre chegava faltando um pedaço. Você já sabe que pedaço é esse, né? Sim, o pedaço da ponta. Trazia aqui debaixo do braço, às vezes até chegava amassado, ia tirando ali aquele pedaço da ponta. Você talvez tenha feito isso também. Quando chegava em casa, minha mãe sempre me dava uma bronca, porque todos queriam comer aquela ponta da bengala. Você sabe, né? Aquela ponta, ela tem a casquinha gostosa, com manteiga, uma delícia. O pão chegava sem estar único, sem estar integrado.
era só uma parte. Claro, a maior parte ainda estava lá, mas um pedaço ainda estava faltando e todos que têm noção de integridade, de unidade, sabiam que estava faltando. Por exemplo, também podemos pensar nos carrinhos que as crianças ganham. Falta lá uma rodinha ou duas rodinhas, pronto, o carrinho é deixado de lado, porque ele perdeu a sua integridade. A sua unidade fazia parte ali, todos os componentes, faziam parte todos os componentes. Uma boneca é a mesma ideia, lá, imagina lá uma boneca que os membros podem ser desmontados e tira lá um dos membros, o braço, ou a perna, ou algumas até a cabeça. Não é mais a mesma coisa. A ideia que Jesus está trazendo aqui nesse texto, você conhece, João capítulo 17, é uma oração que Jesus faz a Deus, faz ao Pai, e uma oração em prol dos seus discípulos. Você sabe, não apenas aqueles que o estavam ouvindo naquele momento, mas também todos os outros discípulos de todas as épocas, inclusive eu e você. E a palavra-chave aí é justamente essa, unidade, para que todos sejam um, a fim de que todos sejam um. É essa a ideia que Jesus tinha quando fez essa oração. Como você leu, Jesus entendia muito bem que era necessária uma integridade, uma unidade entre ele e os seus discípulos, a mesma maneira como ele era integrado, único, unido a Deus. E Jesus esperava isso, não apenas entre ele e Deus, como de fato acontecia de maneira perfeita, e espera que esta também seja a nossa relação com Deus através de Jesus. E por quais razões Jesus pensa assim? Porque a palavra de Deus assim declara. Porque a Igreja Batista Peniel aí de Barueri escolheu esse tema a fim que todos sejam um. Quais são as razões para isso? Bom, eu gostaria de apresentar aqui para vocês, meus irmãos, com muito carinho, com muita humildade, pelo menos 3 razões para as quais nós podemos e devemos pensar nessa mesma unidade pensada por Jesus. A primeira razão é que Deus nos criou para sermos um com Ele, andarmos com Ele, caminharmos com Ele, sermos juntos dEle, ficarmos com Ele. Esse foi o projeto inicial de Deus, não só o projeto inicial, mas todo o projeto de Deus, que nós estivéssemos sempre com Ele. Deus nos criou para ficarmos com Ele, unidos com Ele, juntos com Ele. Porém, você sabe disso, a Bíblia assim nos declara que nós tivemos um grande problema no meio deste caminho, e foi o pecado. Satanás, quando tentou Eva e também tentou a Adão, quis romper justamente este elo, quis romper justamente esta ligação, que se dava, no caso específico de Adão e de Eva, de um relacionamento íntimo, trabalhado por via da obediência e da experiência de compartilhar a vida com Deus. A coisa era tão bonita, tão harmoniosa, que a Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis que todos os dias Deus ia à tarde ao encontro de Adão e de sua esposa Eva, todos os dias. E fico imaginando quantas coisas agradáveis Deus e homem e mulher conversavam, quantas coisas boas eram compartilhadas, quem sabe alguma descoberta nova de Adão, algum ensinamento novo de Deus, não sabemos ao certo, mas estava tudo muito harmônico, tudo muito ligado. Porém, o pecado rompeu isso. E nós dizemos com propriedade que a razão pela qual Deus nos criou não foi outra senão por nos amar. Deus nos criou por amor. O próprio apóstolo João
lá na sua primeira carta, vai definir assim Deus. Deus é amor. Deus nos ama. E Deus nos criou justamente para que nós fôssemos um com Ele. Não que nós tenhamos alguma deidade, não é essa a ideia. Mas que estivéssemos juntos, Criador e criação, Criador e criatura, Deus e os homens. Esse é o desejo de Deus. E toda a Sagrada Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, nos revela isso. Que nós estivéssemos unidos a Deus e que nada nos separasse de Deus. E esse desejo de Deus não mudou. Porém, a Bíblia diz que o pecado traz esse abismo, esse distanciamento e ao mesmo tempo essa carência nossa de Deus. Mas não era este o objetivo, a vontade de Deus quando nos criou. Deus nos criou para que andássemos sempre com Ele. E não porque Deus precisasse de nós, mas que nós precisássemos de Deus. E Ele, com todo amor e carinho, traria sobre nós as suas copiosas bênçãos. Como é bom saber que Deus tem esse sentimento por nós. Como é bom saber que Deus nos ama. Como é bom saber que Deus quer que nós caminhemos juntos. Como é bom saber que Deus não se alegra quando nós nos afastamos dele. Muito pelo contrário. Deus quer que nós caminhemos juntos. Porém, o pecado nos afastou de Deus. Aliás, o pecado não nos afasta só de Deus. O pecado nos afasta de pessoas, inclusive de pessoas que amamos e pessoas que nos amam. O pecado é sempre algo prejudicial a nós. É sempre algo prejudicial à igreja. É sempre algo prejudicial à sociedade, porque rompe elos, rompe ligações, acaba com harmonias e, por conta disso, traz muitas carências. Nós somos carentes de Deus. O problema é que o pecado nos afastou de Deus. Mas gostaria que você gravasse isso fixamente em seu coração nesse 23º aniversário da Igreja Batista Peniel aí de Barueri. Deus nos criou para sermos um com Ele, ligados a Ele, juntos a Ele. Volto a dizer, não que tenhamos alguma deidade, não é isso, mas que convivêssemos e vivêssemos de maneira harmônica, amorosa, de uma maneira que Deus se alegrasse em nós e principalmente nós nos alegrássemos nele. Então, esta é a primeira razão pela qual, a fim de que todos sejamos um, como nos expressa aí a Bíblia Sagrada, em João capítulo 17, especialmente aí a primeira parte do versículo 21. A segunda razão é que Jesus veio nos unir a Ele, a Deus. Como eu disse, o pecado nos afastou de Deus, você sabe disso. A Bíblia sim nos declara. Por isso Deus, por nos amar, por querer estar junto de nós, por querer estar próximos de nós novamente, quebrar todas as cadeias que nos prendiam a nos distanciarmos dele, quebrar todas ou diminuir ou extinguir todos os abismos, distâncias que nós tivéssemos de Deus. Deus então nos enviou Jesus. Você conhece João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, de tal maneira quer dizer assim que não há como expressar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, continuem juntos com Deus e que nem a morte os separe. Jesus vai dizer isso acerca de si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que passe a situação de morte, viverá. Deus nos enviou Jesus.
A fim de que todos sejamos um, Deus nos enviou o seu Filho amado. Jesus fez isso por nós, para nos aproximar novamente de Deus, para nos unir novamente a Deus, para que de maneira correta, limpa, santa, estivéssemos próximos novamente de Deus. E ninguém poderia fazer isso senão o próprio Deus. O pecador não conseguiria pagar os seus próprios pecados, não conseguiria tirar as manchas, já que ele está manchado, não conseguiria fazer algo para uni-lo novamente a Deus, nenhum ser humano. A Bíblia diz que Deus procurou um único justo no mundo, que fosse capaz de fazer isso, mas a Bíblia declara que Deus não achou ninguém, porque todos pecaram e desligados, destituídos e carentes estão da glória de Deus. Por isso Deus nos envia Jesus, se torna um de nós, se tornou um como eu e você, passou pelas mesmas situações, privações, passou pelos mesmos constrangimentos que nós passamos hoje, seja injustiça, sejam traições, sejam incompreensões, mas Jesus fez e suportou tudo isso, aliás, para nos unir novamente a Deus, a fim de que todos sejamos um. Eu acredito que jamais seremos capazes de compreender a dimensão dessas duas situações. A primeira, do quanto o pecado nos afastou de Deus, do estrago que fez em nossa vida. Porém, também não vamos conseguir mensurar o quanto foi importante. Sabemos que é importante, mas mensurar o quanto foi importante o fato de Jesus ter vindo ao mundo, morrido por nós, mas como comemoramos no domingo passado, ter ressuscitado também por nós, para nos garantir a vida eterna com Deus, sem interrupções, sem abismos, sem distanciamentos. Então Deus nos enviou Jesus. Aqui na sua oração, Jesus diz justamente isso, que Jesus veio ao mundo, tem esse elo com o Pai, ele e o Pai são um, e fez isso, veio ao mundo para que nós sejamos um com ele, Jesus, unidos, próximos e mais do que próximos, não uma proximidade temporal, mas uma proximidade eterna. Não por acaso, o desejo da igreja é dizer Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Quando todas essas coisas, inclusive essas que nos impediram de estar juntos nesse tempo, sejam dirimidas, passadas, coisas que não façam mais parte da nossa realidade. Enxugará, como diz lá em Apocalipse, capítulo 21, dos nossos olhos toda lágrima, quer dizer, toda tristeza, porque não haverá mais motivos de tristeza. Estaremos juntos com Deus novamente e sem interrupções e eternamente, porque Deus nos enviou Jesus e Jesus cumpriu o seu ministério. Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Jesus morreu para que nós ressuscitássemos. Jesus veio ao mundo para trazer o amor de Deus a nós. Então essa é a segunda razão. Jesus veio para nos unir a Deus. Mas eu gostaria de apresentar uma terceira razão, que o Espírito Santo nos une a Deus, nos une a Jesus. É interessante como a igreja é chamada no Novo Testamento. Ela é chamada, por exemplo, de corpo. Não qualquer corpo, você sabe, corpo de Cristo. E a Bíblia declara também que cada um de nós faz parte desse corpo de Cristo, quer dizer, faz parte dessa unidade, a fim de que todos sejam um. Nós fazemos parte da igreja. Nós fazemos parte da igreja no sentido
universal da palavra, quer dizer, a igreja de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as pessoas que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas temos o privilégio também de fazer parte da nossa igreja local. Hoje faço parte aqui, com muita alegria no meu coração, da igreja local chamada Primeira Igreja Batista em Parque Jurema. E você, meu irmão, faz parte da Igreja Batista Peniel. Ela é a sua congregação local, quer dizer, a sua reunião local de pessoas, como nos diz a definição clássica, pessoas que foram lavadas, remidas, regeneradas pelo sangue de Jesus, que se unem espontânea e voluntariamente para servir a Deus através de Jesus. O Espírito Santo, então, nos une. Pessoas diferentes, com histórias diferentes, às vezes até com concepções diferentes, mas que têm algo em comum que as une, que não é outra coisa senão o sangue de Jesus, a ação redentora de Jesus, a salvação de Jesus. E porque Deus, Jesus em especial aqui na oração, ora para que nós sejamos um com Ele, Jesus, e um, assim, através de Jesus, com Deus. Por algumas razões. Porque nós completamos uns aos outros. Lembra lá da história do pãozinho ou da bengala? Pois é, aquele pedaço, se pudesse ser novamente unido, estaria integrando, completando. Nós completamos um ao outro. É essa a vontade de Deus. Nós também ajudamos um ao outro. A igreja está fazendo 23 anos e imagino aí quantas histórias existem e ainda vão existir, estão existindo, quem sabe até, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, de ajuda mútua, em que um ajuda o outro, um coopera com o outro. Ah, como é bom quando alguém elogia a nossa igreja, dizendo assim: olha, que bom a igreja de vocês, vocês são amorosos uns com os outros, vocês ajudam uns aos outros, vocês cooperam uns com os outros. Então essa é a razão pelo qual Deus deseja que nós sejamos um, a fim de que todos sejam um. Esta questão de ajuda, ela vem principalmente porque, a outra razão, precisamos um do outro. Talvez uma das maiores e mais atuais mentiras seja que alguém pode ser crente sozinho, crente em casa, sem estar na congregação, sem fazer parte de uma comunidade local. Ledo engano. A Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros. É interessante notar que nem Jesus, que tinha poder e autoridade, caminhou sozinho. Muito pelo contrário, caminhou com os seus discípulos mais próximos dele, ainda tinha mais 3, Pedro, Tiago e João. Como nós brincamos aqui, Pedro, Tiago e João em um barquinho. Mas além desses, tinham outros também mais periféricos, que talvez não caminhavam todo o tempo com Jesus, mas estavam sempre próximos. Por quê? Porque um precisa do outro. Um necessita do outro. Outra razão é que na igreja um edifica o outro. É verdade. Na igreja nós nos tornamos pessoas melhores, mas mais do que isso, nos tornamos crentes melhores, nos tornamos melhores servos de Deus, porque um ajuda o outro, edifica o outro. Lá no livro de Provérbios vai dizer assim: assim como o ferro afia o ferro, um irmão ajuda outro irmão, quer dizer, faz o outro melhorar. Eu não seria o que sou hoje, não teria o conhecimento bíblico que tenho hoje, não conheceria tanto de Deus quanto conheço hoje. É claro que ainda há muito a conhecer, se não fossem as pessoas que caminharam comigo na minha carreira cristã, as que estão caminhando hoje. Quanta gente boa está passando e já passou pela minha vida e me ajudou a ser edificado
em Cristo Jesus. Como nos diz a Bíblia, o alicerce é um só, é Cristo Jesus, mas ali edificamos. Outra razão é que, como igreja, e não na igreja, nós estamos aprendendo isso, na igreja não é o templo, não é a construção, mas como igreja, como corpo de Cristo, um cuida do outro. Você pode se lembrar aí situações talvez difíceis que você passou e alguém foi lá e cuidou de você. Seja, às vezes até numa ajuda material, seja num apoio espiritual, de batalhas espirituais que às vezes nós enfrentamos, seja de uma oração. Como é gostoso quando alguém diz assim, olha, eu vou orar por você, e ora mesmo. Depois a pessoa diz, olha, eu orei por você. Que oportunidade rica nós estamos tendo nesse tempo de orar uns pelos outros, às vezes pegar o telefone e ligar e orar por alguém. Como é importante um cuidar do outro. Esse é o desejo de Deus, que a gente ajude um ao outro, que a gente cuide um do outro. Principalmente, minha gente, quando durante a nossa caminhada cristã em especial, nós sofremos feridas, seja alguma mágoa, seja alguma situação difícil que a gente passa e alguém chega, alguém de Deus, da nossa igreja, da nossa comunidade e se dispõe a cuidar da gente. Mas não só recebemos cuidado, e temos também o privilégio de cuidar de alguém. Jesus vai dizer, quando alguém faz alguma coisa boa a um dos meus pequeninos, é como se a mim tivesse feito. Então, cuide do seu irmão, cuide aí dos irmãos da sua igreja, cuide do seu pastor, da liderança e permita também que eles cuidem de você. Às vezes, tem pessoas que se orgulham tanto que não querem o cuidado do irmão. Uma pena. São pessoas enviadas de Deus, são pessoas de Deus, que Deus mesmo enviou para cuidar um dos outros. E, finalmente aí, numa razão, uma sub-razão dessa que o Espírito Santo nos une a Deus, a Jesus, é que um faz parte da história do outro. Como é bom a gente caminhar vários anos com alguém na nossa comunidade cristã. É claro que com a convivência alongada, às vezes podemos ter uma situação indesejada aqui ou ali, mas como é bom que tenhamos pessoas que façam parte da nossa história, que nos conheçam e que nos dão a oportunidade também de conhecê-las. Hoje cantei uma canção do tempo que eu era mais jovem e me lembrei com muito carinho de pessoas que fizeram e ainda fazem parte da minha história, quer dizer, me conhecem desde lá de garotinho, me conhecem ainda quando eu era solteiro, me conhecem quando eu me casei, me conhecem quando fui batizado como crente em Cristo Jesus, conhecem a minha trajetória e eu tenho o privilégio de conhecer muitas pessoas também. Que privilégio fazer parte da história um do outro. E a igreja nos dá isso, o Espírito Santo nos dá isso quando nós nos unimos a Deus através de Jesus. Então, não por acaso, a mensagem desta noite vem ao encontro aí do que a igreja entende ser necessário para a igreja, e não que haja uma falha, mas muito pelo contrário, estamos exaltando essa característica da igreja de Cristo, a fim de que todos sejam um. Esse é o desejo de Deus, porque Deus nos criou para sermos assim com Ele. Jesus veio para restaurar essa nossa ligação com Deus, e o Espírito Santo nos une uns aos outros como corpo de Cristo, ligados a Cristo, que é o cabeça. E por essas razões aqui, um completa o outro, um ajuda o outro, um precisa do outro, um edifica o outro, um cuida do outro e um faz parte da história do outro. Meus irmãos, o nosso desejo, a nossa oração
é que toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra seja todos sejam um em Cristo, porque esse é o seu desejo. Mas em particular, nesta noite, quero falar à Igreja Batista Peniel de Barueri. Meus irmãos, entendam, Jesus quer e dá todas as condições para que vocês sejam um em Jesus e assim em Deus. Por isso, meus irmãos, parabéns. Parabéns pelo aniversário, parabéns pela escolha do tema, parabéns pelo desejo de se firmarem cada vez mais nos princípios bíblicos para a Igreja de Cristo. Parabéns porque nesse 23º aniversário, os irmãos continuam desejosos de serem um em Deus, porque Jesus assim orou, assim disse, assim expressou, para que todos sejam um, a fim de que todos sejam um em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Termino aqui a minha mensagem mandando um forte abraço para o pastor Manuel Francisco. Que Deus o abençoe de maneira muito especial. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com o seu povo, com sua igreja que lidera, aliás, nosso povo, porque somos um em Cristo Jesus. Pela ministra de música Luciana, que esteve aqui em nossa igreja, no aniversário da nossa igreja. Por isso, nos sentimos na obrigação alegre de estar com os irmãos nessa oportunidade, mas teremos outras oportunidades em nome de Jesus, para juntos louvarmos e bendizermos o nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Gostaria de terminar orando por vocês, tá bom? Pedindo que Deus os una cada vez mais nos laços do amor fraternal de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. E que a palavra de Deus sempre seja uma verdade no coração e na vida de cada um de vocês, individualmente, em cada família e como igreja também, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que podemos nos unir em Cristo Jesus, mesmo às vezes distantes, para compartilhar a Tua palavra e para saber, ó Deus, o quanto o Senhor fez para que nós nos tornássemos um em Cristo Jesus e com o Senhor, ó Deus. Por isso nos enviou o Teu Filho amado, que fez essa oração belíssima, registrada no Evangelho de João, no capítulo 17. Muito obrigado, porque Jesus orou por nós. E muito obrigado, Senhor, por nos dar todas as condições, através do Teu Santo e Bendito Espírito, para que sejamos um, como igreja, para o louvor e honra do Teu nome. Continua conosco, Senhor, e nos abençoe. E que a cada dia, Pai, estejamos com o nosso coração ligados ao Teu coração, até que o Senhor venha e sejamos, então, toda a igreja do Senhor, corpo de Cristo, reunida para toda a eternidade. Que assim seja, Senhor, e seja em breve, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Beijo no coração. Saudação da Primeira Igreja Batista em Parque Jurema e em particular minha aí para vocês, meus irmãos. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Antes de encerrar o culto dessa noite, eu quero dar um aviso para os irmãos que a nossa igreja, graças a Deus, não para. Eu sou um pastor realizado, feliz, porque a Igreja Batista Peniel, uma igreja ativa na seara do Senhor. Glória a Deus. E a nossa igreja não para. Ainda que essas limitações impostas pelas autoridades sanitárias, políticas, nós não podemos fazer muita coisa. Mas Deus tocou no coração do irmão José Antônio, que é o presidente da igreja, juntamente com a sua esposa, a irmã Laura, a irmã Glória, o pastor Hélio, que também está ajudando, e não sei se tem mais alguns irmãos juntos. Mas esses irmãos
eles estão se doando, podemos dizer assim, para o Senhor. Não deixaram de servir a Deus. E eles estão todo domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Enquanto a escola bíblica está em andamento na internet com a professora Jane, José Antônio, Laura e Glória, acho que o pastor Hélio, estão também ali na igreja oferecendo um café da manhã. Um café simples, mas um café da manhã para quem quiser estar ali tomando. Especialmente os moradores de rua da nossa redondeza, que são dezenas de rapazes. E muitos deles nem têm onde comer. Mas nós, no mínimo, estamos fazendo o mínimo para ajudar essas pessoas, oferecendo para eles um café da manhã. Eles vão até o portão da igreja, recebem um kit com café, podem repetir se desejarem, e tomam um cafezinho da manhã. Estamos fazendo o mínimo, né? Mas também quero fazer um apelo para aqueles que puderem e quiserem, nesse horário, a partir das 9 horas, você, se Deus tocar seu coração e você desejar ofertar um pacote de leite ou um pacote de pó de café, açúcar, e até levar alguns pães, será muito bem recebido, porque nesse momento nós estamos passando por situação difícil financeiramente, como todo mundo está. Nós não estamos isentos disso. Graças a Deus que ainda tem muitos dizimistas fiéis em nossa igreja, pessoas que têm um coração firme no Senhor, que não deixaram de entregar seus dízimos e sua oferta, mesmo no meio dessa pandemia. Graças a Deus. Mas nem todos puderam fazer isso. Então, se você puder, nós ficaremos imensamente agradecidos. E você pode também levar o quilo do amor, pode levar o litro do amor, que é 1 litro de um produto de limpeza, para nós doarmos para a Cristolândia, que está estabelecida em Osasco. O nosso querido irmão pastor Olivier, a quem eu amo muito, lidera esse trabalho. E é um grupo enorme de homens e mulheres. Eles estão estabelecidos na antiga Igreja Batista Moriá. A Igreja Batista Moriá cresceu muito, teve que mudar de lugar. E aquele prédio, olha como Deus faz as coisas serem perfeitas. Aquele prédio antigo se tornou a base da Cristolândia, da região de Osasco e adjacências. E nós abraçamos essa causa, nós temos essa causa como um projeto missionário da Igreja Batista Peniel, onde nós doamos mantimentos, produtos de limpeza e também damos uma oferta. Nesse domingo, é o 3º domingo que nós estabelecemos esse dia especial de levantarmos esta oferta e também o quilo do amor para levarmos para esse pessoal. E mesmo que já tenha passado, ainda há tempo de você levar a sua oferta. Eles estão precisando muito. Então, se você pode e você quer, domingo, 9 da manhã, os irmãos estão lá na igreja, lá no templo da Igreja Batista Peniel, para receber essas ofertas. E também eu quero fazer uma propaganda que nessa hora nós precisamos ajudar uns aos outros.
eu quero também fazer uma propaganda para abençoar a vida da irmã Miriam. Toda a igreja sabe a luta que a irmã Miriam tem. Ela tem um casal de filhos e muitas vezes eles adoecem, ela tem que correr com eles para o médico. E além desse casal de filhos, ela tem também 2 netinhos e um deles é autista. Então veja a luta que a irmã Miriam tem como mãe e vó para cuidar da sua família. E ela me deu essa liberdade de poder fazer uma propaganda. A irmã Miriam, ela é costureira e ela está fazendo as tão procuradas máscaras que as autoridades já começam a exigir que a usemos. Então ela está fabricando essas máscaras dentro do padrão exigido pelas autoridades sanitárias. Algumas são de tricoline, coisa assim, eu não entendo bem disso, mas ela está fazendo essas máscaras dentro do padrão exigido e ela está cobrando R$7. Eu já quero encomendar 10 para mim, porque as autoridades começam a exigir que a gente use essas máscaras ao sair de casa. O prefeito Bruno Covas, de São Paulo, fez um apelo, mas o prefeito de Belo Horizonte já está exigindo para que se use nas ruas. E não há, está faltando máscaras para o povo. As máscaras padronizadas são para o pessoal de frente, pessoal da saúde, mas as máscaras mais simples, mas que protegem a gente, e a gente não só protege a gente, mas a gente protege também o nosso próximo. Importante é lembrar que as máscaras, elas são mais para proteger os outros do que a gente próprio. Então, você pode adquirir essa máscara com a irmã Miriam. Ela está fazendo essas máscaras, eu já quero 10. Pode avisar para ela. E você pode também adquirir. É uma forma de ajudar ela. Ela precisa disso. E é uma forma que ela está agindo de forma honesta e trabalhando para poder garantir o sustento da sua casa. Deus abençoe vocês. Eu quero então terminar com a bênção apostólica e mais uma vez agradecer ao pastor Regis Claro. Eles deviam para nós essa visita e ainda não pagaram, mas vão pagar e vão pagar caro, porque tem que vir uma turma forte lá de Guarulhos e nós estaremos aqui de coração abertos para receber esse pessoal assim que nós pudermos nos reunir no tempo. Está avisado, pastor Regis? Você está devendo ainda para nós, tá bom? E você vai pagar, ok? Nós vamos cobrar. Mas quero te agradecer porque você me atendeu nesta hora. Vamos orar. Que a graça salvadora, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, consolação, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus esteja em seu coração, esteja com sua família, esteja nos seus negócios, que não falte nada na sua casa, que os seus celeiros estejam sempre cheios, mas que também não te falte a fé. Nós terminamos este culto no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.